uma leitura, né, participativa. Depois a gente vai fazer uma oração, agradecer a Deus, né, por ele estar aqui, agradecer a oportunidade ao Senhor. A nossa lição hoje é a lição de número 10. Ela tem como título Espírito, o âmago da vida humana. Lição 10 tem como título Espírito, o âmago, né, o centro, né, o centro da vida humana. A verdade prática diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Vamos fazer uma leitura? Todos têm a revista? Amém. Bem, todos têm? Acho que sim, né? Vamos fazer a leitura participativa. Eu vou ler aqui a primeira leitura. Os irmãos leem o segundo, amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus é Espírito, que importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Bem, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pastor, nosso pastor vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia em que o Senhor nos preserva com vida e saúde e nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, nosso entendimento para receber a tua palavra. Pai querido, é o que nós desejamos e precisamos ouvir a tua voz, para que por ela possamos ser guiados, meu Pai, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Usa o teu filho, Pai, como o Senhor tem usado os outros professores para falar uma palavra direta aos nossos corações e de fácil entendimento, e que o teu Espírito possa trazer clareza à nossa mente, Pai, que nós possamos mais uma vez sair daqui, Senhor, convictos de que o melhor caminho é ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluia. Hoje nós vai dar início, né, ao tema sobre o espírito do homem. O espírito aqui é o espírito do homem. Amém? Amém. Estamos estudando sobre antropologia, sobre o homem. Então aqui não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Nós estudamos sobre corpo, né, até a lição 4. Depois nós falamos sobre alma até a lição 9. E agora vamos falar 3 lições falando sobre o espírito. E a última lição vai falar mais uma vez do corpo, da alma e do espírito. A lição de hoje e mais as 2 próximas lições vão falar sobre o espírito. Está iniciando hoje com a lição Espírito, o âmago da vida humana. Como nós temos aprendido aqui ao longo das lições, né, no decorrer desses dias aí que nós estamos estudando, é bom a gente só recapitular. Está estudando sobre corpo, alma e espírito. Nós falamos aqui em lições passadas sobre as funções do corpo, né? Alguém lembra aí as funções do corpo? Quem lembra? É difícil lembrar, né? Assim, de estalo é difícil, né? Nós falamos das funções do corpo aqui, que é os sentidos, né? Os sentidos, o instinto, está no corpo, a expressão, é o corpo. Estudamos sobre a alma, que fala sobre pensamento, sobre mente, sobre as emoções e sobre a vontade. E hoje nós vamos falar sobre o espírito do homem. Quando a gente fala do espírito do homem, estamos falando da sua consciência, da intuição, da comunhão, da capacidade de crer. A gente está falando da parte espiritual, tá? Então nós cremos na tricotomia, que o homem é composto de espírito, alma e corpo, ou de corpo, alma e espírito, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, lá como a regra da matemática lá, não altera, né? Se você falar espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, não tem nenhum problema. Qual nomenclatura você vai usar? O autor, ele parte do corpo para o espírito, no tema da lição, na revista. Paulo, ele parte do espírito para o corpo, né? 1 Tessalonicenses 5:23. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala que
Ele fala de espírito, alma e corpo. Ele parte de dentro para fora. Nós falamos sobre isso aqui também. Na lição de hoje, né, aqui na introdução, o autor já fala que vai tratar da divisão em relação à alma, né, e sua importância para a nossa comunhão com Deus, e santificação e adoração. Vai falar da divisão. Então, onde é que está a divisão do espírito e da alma? A gente não sabe. Nós não temos como precisar isso, tá? E se a gente olhar para o Antigo Testamento, tentar encontrar essa divisão, ou essa separação, vai ficar ainda um pouco mais difícil. Por quê? Até por causa da percepção teológica e espiritual veterotestamentária do Antigo Testamento. O que eles conheciam lá no Antigo Testamento é diferente do que a gente conhece hoje, certo? Até os dias de Jesus ali, os discípulos se valiam de quê? Do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, né, dos escritos, se valia disso. Hoje nós nos valemos da Bíblia completa, a Bíblia completa. Ter a Bíblia completa é um privilégio. Por quê? Porque nós temos uma compreensão teológica muito mais aprofundada, certo? Muita coisa do Antigo Testamento que você não entende muito bem, vai ficar mais claro conforme você entende o Novo Testamento, os Evangelhos, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos. Então, vai clarificando, vai esclarecendo aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento. Então, se você for procurar explicação de espírito, alma e corpo 100% correta, 100% plena no Antigo Testamento, vai ficar um pouco difícil você achar essa separação, porque algumas vezes vai se usar os termos ali intercambiáveis, né? Uma hora está falando do espírito, outra hora está falando da alma e outra hora está falando dos dois. Lembrando que o homem é um só. Fala comigo, um só. Um só. Você é composto de 3 partes, mas você é um só. Quando fala que o homem peca espírito, alma e corpo. Ele peca na sua integralidade, tá? Tem pecado do espírito, da alma e do corpo? Sim, mas tudo é o homem que está pecando, é o indivíduo que está pecando. O espírito já pecou, mas a alma não. Pecou o espírito, a alma e o corpo. Pecou o homem na sua integralidade. Tá bom, gente? Ficou claro isso aí? Aí, seguindo aqui na lição, tá? Na introdução ele fala sobre isso. Nós já falamos aqui algumas vezes da divisão, espírito, alma e corpo, falamos das funções do espírito, da alma e do corpo, né? E aqui no tópico 1 vai falar sopro divino, a concessão do espírito, tá? Que é o tópico aí 1, no subtópico 1, tá? Que diz assim, fôlego da vida. Encontrou aí, irmão? Se encontrou? Estou me encontrando aqui ainda. Aqui. Na hora que fui salvar o slide, parece que eu, sem querer, troquei a posição, aí está o tópico 2 na frente do tópico 1. Eu pensei, uma coisa errada. Aí eu voltei aqui para encontrar. Eu quero ler Gênesis 2,7 com os irmãos, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós já lemos aqui algumas vezes. Nós vamos ler hoje de novo. Provavelmente, até terminar essa revista, vai ser lido de novo esse versículo. Em casa você vai ler de novo. Futuramente você vai ler outras vezes, porque tem que ler de novo. E toda vez que você lê, você descobre mais alguma coisa, você aprende mais alguma coisa. Quando você ouve alguém falar, você absorve mais alguma coisa. Sempre tem algo, né, algo novo que você retira do texto, tá bom? Gênesis 2,7, diz aí, ó, e formou o Senhor Deus o homem, o pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Aí você vai dizer, pastor, o espírito está onde aqui? Tem que ver, né, chupa? Você vai perguntar, pastor, o espírito está onde? Onde está o espírito? Aí, ó, Deus soprou. Tá bom, gente? Oi? Gente, se quiser ligar o microfone vai ser bom, né? E agora, de repente vai parar, já parou, né? Diminuiu. Deixa preparado ali para se precisar, né? Abafa a nossa voz, né? O barulho da chuva. Gente, o Espírito está onde aí? Deus soprou. O que é o Espírito? O Espírito é o quê? Sopro. Tanto no hebraico, no ar, quanto no grego, pneu é sopro, é vento, alento, hálito em algumas traduções, em alguns contextos. Então está relacionado a sopro. Então o Espírito está onde aqui? Deus soprou. O que Deus sopra no homem? Espírito, fôlego de vida. Tá bom?
é o fôlego de vida que nós temos, é o Espírito. Esse Espírito, assoprado naquele boneco de barro, vai surgir a alma. Pastor, o que é a alma? A alma é o que resultou do sopro de Deus lá no boneco de barro. Surgiu a alma. Tá ligado, já? Aí, melhorou? Agora não precisa forçar. Bem? Então, gente, o sopro de Deus, aquele boneco de barro que era Adão, vai surgir alma vivente. A alma vivente é produto da junção disso. Do boneco com o sopro de Deus. Então, o fôlego da vida nada mais é do que o Espírito. Eles aqui na revista, né, que quando foi feito uma matéria pré-existente, uma na Terra. Terra é Adamar. E o Adão é Adam. Né? O Adam veio com o Adamar, veio da Terra. Então, por isso que ele é feito com o da Terra. Até o nome dele da Terra. Está dando para entender legal? O valor está forte, não dá para entender? Vamos seguir então. Então Deus sopra e surge a alma, vai no trecho. Então até então, voltou para explicar que toda a criação foi feita pelo emprego verbal. Deus falou e surgiu. Deus deu ordem e aconteceu, mas com o ser humano não. Deus ele deu forma. O texto diz que Deus formou o homem. Deus deu forma ao homem. Até o verbo ali é diferente. O verbo do criar é o bara. Aí tem o verbo azar, que é o fazer. E aqui é o verbo yatzar, que é formar. Então Deus dá forma, Deus vai formar o homem e vai soprar no homem o fôlego da vida. Então você vai encontrar aqui a diferença entre espírito, alma e corpo. Tá? A diferença está aqui. O espírito é o que Deus soprou. Deus é o quê? O que Deus é? Deus é espírito. Lá em João 4, o próprio Jesus fala isso na mulher samaritana. Deus é espírito. E é necessário que aqueles que o adorem também o adorem em espírito e verdade. Tem que ser espírito, porque ele é espírito. Certo? Então Deus sopra no homem o quê? Ele é espírito, ele sopra o espírito. Então aqui está a diferença do espírito, alma e corpo. Tá? Ele vai dizer aqui na lição que a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos a nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é, porém, transmitida à alma. Esta, por sua vez, é expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Bem? Então você não vai encontrar um texto claro no Antigo Testamento falando assim, espírito, alma e corpo. Lá não tem, não procure, você não vai encontrar. Lá você vai encontrar nas entrelinhas, você estudando o texto, pesquisando, você vai entender que há uma diferença. Agora, no Novo, você vai encontrar essa diferença de maneira clara, como eu disse aqui. Vai explicar tudo que a gente não entende no Antigo, você vai entender basicamente no Novo Testamento. Tá? Aí no ponto 2 ele fala singularidade do Espírito. Por que singularidade? Por que singularidade? Porque é único. Singularidade porque é único. Tá? Então a singularidade do Espírito, 1.2. Aí tem um texto que ele cita Zacarias 12:1, que está no texto bíblico áureo, que nós lemos aqui já, que também estava no texto bíblico básico, tá? Que fala que foi Deus que formou o espírito do homem dentro dele. E aí ele cita Jó 7:11, por isso não reprimirei a minha boca. Boca está falando o quê? Do corpo. É por meio da boca que você tem você fala, se comunica, por meio da boca você tem um paladar, no sentido, está onde? Na boca, na língua. Por isso que não reprimirei a minha boca, diz Jó, falando do corpo. Falarei da angústia do meu espírito. E aí, terceiro, queixar-me-ei da amargura da minha alma. Então, em Jó você encontra aqui espírito, alma e corpo junto. Quando ele fala da boca, ele está falando do corpo. Depois ele fala da alma, ele fala do espírito e fala da alma. Ok? Ok, gente? Está aqui? A singularidade do espírito. E aí, no 13, ele fala da tênue divisão. Aí ele vai citar assim, 2 textos claros do Novo Testamento. Tá? 2 textos claros do Novo Testamento, que é o 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. O 1 Tessalonicenses 5:23. Quem encontrou aí ou quiser ler, quem quer ler? Fazer a leitura aí. 1 Tessalonicenses 5:23. Se você encontrou e quiser ler.
O pastor já citou aqui, irmãos, né? Mas citou de cabeça, o computador que já funcionou, né? E o mesmo Deus de paz me santifica em tudo. Fala comigo, tudo. Ó, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem claro que Paulo está falando de santificar tudo. O homem santifica espírito, alma e corpo. O homem santifica corpo, alma e espírito. Tá? Se só o espírito importasse, não precisaria santificar o corpo, nem a alma. Então diz que a santificação abrange a integralidade do ser humano, abrange espírito, alma e corpo. É bom te entender isso porque os gnósticos diziam que a matéria não valia para nada, só o espírito que era importante. Então a matéria era má. Então Jesus não teve corpo, porque Jesus não poderia ter tido corpo se a matéria é má, na sua essência. Então eles tinham essa visão. E hoje ainda existe gnosticismo por aí, né? Aí na nova era, nas novas religiões, tem um pouco de gnosticismo infiltrado nessas religiões modernas aí, que surgem, tá? Que tentam aí distorcer o entendimento correto sobre espírito, alma e corpo. Ele cita outro texto aqui, Hebreus 4:12, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Olha aí, divisão da alma e do espírito. Tem divisão ou não tem? Está claro no texto, tem divisão. Onde é que está a divisão? O texto diz que só a palavra sabe. Diz aí que só a palavra que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, falando do corpo, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que só a palavra penetra onde está a divisão do espírito e da alma, mas que essa divisão existe. Existe uma divisão do espírito e da alma que nós não sabemos precisar onde é. A gente não precisa saber de tudo, amém? Você não precisa saber de tudo, irmão. Não tem que saber disso, tem que ter resposta para isso. Nem tudo tem resposta. Tem coisas que você só vai ter resposta lá. Uma resposta clara, uma resposta satisfatória, só lá, que você não vai ter. Mas o texto é claro em dizer que há uma divisão, tá? Há uma tênue. Ele diz aqui claramente, ó, tênue divisão. O que é tênue? Uma coisa bem, né? Como se essa camada bem fina dividindo. É uma coisa bem fina que pode se romper facilmente. Então, existe uma divisão tênue, mas há uma divisão entre espírito e alma. Tá? É importante entender isso. Aí os teólogos vão dizer assim, olha, né, mas se tem a divisão, né, onde é que está essa divisão? Como é que nós vamos encontrar isso teologicamente? Né? Onde está isso na exegese do texto? Olha, só tem um texto que fala disso, tem que ter pelo menos 3. Eles não falam assim? Os teólogos falam que tem pelo menos 3 textos para aquilo ali ser considerado uma doutrina. Esse é o teólogo que fala. Para nós, irmãos, se tiver um versículo, amém, irmãos? Se tiver um versículo, nós acreditamos naquele versículo. Sim ou não? Se ele está dizendo que é uma divisão, é porque há uma divisão. Certo? Então nem tudo a teologia vai explicar, nem tudo. Essa é uma das coisas que a teologia não explica de maneira clara. Mas o mais importante é que Deus concedeu ao homem um fôlego de vida e tornou ele capaz de se comunicar com Deus. Isso é importante. O Espírito é o meio pelo qual você tem relacionamento com Deus, você tem fé em Deus, você se comunica com Deus, você tem relacionamento, comunhão com Deus. É por meio da onde? Do Espírito. Por isso que o homem que está morto espiritualmente não tem conexão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas que Ele nos vivificou, certo? Ele nos deu vida no nosso espírito, vida espiritual, para que você pudesse conectar com Deus. Então você é um privilegiado. Glória a Deus. Bem, você que está aqui ouviu a palavra, Maravilha. Se entregou a Cristo, abraçou o Evangelho, você é um privilegiado. Eu, tópico 2, fala assim: espírito, pecado e santificação. 3 coisas: espírito, pecado e santificação. Ele começa falando sobre os pecados do espírito. Olha que interessante. Quando ele fala dos pecados do espírito aí na lição, tópico 1 aí, tópico 2, subtópico 1, pecados do espírito. Ele diz assim, ó, existem pecados do corpo. Ele cita o quê? Prostituição. A primeira coisa que é citada é a prostituição do corpo. E pecado da alma, como os maus pensamentos. Depois ele diz assim:
Mas existem pecados no espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Isso aí são pecados do espírito, né? E por que são pecados? Porque é uma escolha. Nós escolhemos, amém? Você escolhe ter uma atitude soberba ou uma atitude humilde, não é escolha sua. Não é porque eu não, isso é de mim, eu sou assim. Não. Conversa. Para nós é conversa, porque nós temos Jesus, amém? Então para nós não tem essa desculpa. Uma pessoa que não conhece, diz assim, olha, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas a pessoa que é crente não pode falar isso. Por quê? Porque você tem um espírito em você. Você pode subjugar o seu corpo, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que eu esmurro meu corpo e o reduzo a servidão. Paulo diz. Você tem que se santificar, você tem que se controlar. Por que é pecado? Porque dá para controlar. Você pode escolher ter uma atitude, né, agressiva ou ter uma atitude apaziguadora. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Agir por impulso ou não agir por impulso. Não é porque eu só ajo por impulso. Então você está sem controle, está sem domínio próprio. Não é assim? Está descontrolado. Olha o que ele diz assim, ele diz que é orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Parece que é tudo a mesma coisa, sim ou não? Orgulho e soberba, qual a diferença? Do orgulho para a soberba? É quase a mesma coisa, né? São coisas bem próximas à vanglória, como, né? Autogloriar-se, eu sou o máximo. Né? Eu sou o máximo. Eu faço isso muito bem, eu sou o cara, é a vanglória. Ou o cara que, o camarada que chegou no estádio, né? Estava brigando e olhou, Jesus, que seria do Senhor se não fosse eu? Eu vi a história desse rapaz. É um pregador conhecido, né? Não vou falar nome não, que não é bom, mas ele chegou, foi pregar no estádio, olhou no estádio e disse, Jesus, que seria do Senhor se não fosse eu aqui para pregar para essa multidão? Imagina, é a vanglória, né? São pecados do espírito, mas olha que interessante, aqui na lista aparece a inveja, e a inveja não está lá na lista das obras da carne, sim ou não? A inveja está lá. É do pastor, é o que é? É da carne, é do espírito, o que é? A inveja está onde? Por quê? Porque o ser humano peca, como eu falei aqui, peca na sua integralidade, peca espírito, alma e corpo. Pecados como orgulho, soberba, inveja, eles estão enraizados, né, na pessoa. É um pecado que envolve o ser humano por inteiro, irmãos. Lembra que quando fala das obras da carne, não está falando de obras do corpo. Está falando de obras da carne, a nossa natureza. E a nossa natureza envolve a nossa formação tricotômica, a nossa constituição plena, espírito, alma e corpo. Então ele diz aqui, os pecados como orgulho, soberba, inveja. O Salomão diz que a inveja é a podridão o quê? Dos ossos. Salomão não fala isso? O que o osso representa no corpo humano? Estrutura. A inveja apodrece as estruturas, olha aí. E se quebrar a estrutura, o que acontece? Cai. Então a inveja quebra, despedaça, destrói. São pecados, né, graves. Devemos destacar que o pecado diz respeito ao ser humano total, como eu disse. E ele fala aqui também que nós podemos colocar aqui as obras da carne. Se você pegar lá, ele vai falar mais embaixo. Você descer aqui, ó. Olha, estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam males, terríveis males. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Né? Certas expressões pecaminosas da alma do corpo, como ira, olha as obras da carne, ó. Ira, disputa, maledicência, são reflexos do pecado do espírito. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Ele vai citar exemplo aqui, Sanbalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Irmãos, a soberba, o orgulho, a inveja está em todo ser humano. Tá bom? Todo ser humano tem ela. Por quê? Porque nós temos uma natureza caída. Por que isso não aflora em nós? Porque o Espírito está em nós. Se o Espírito sair, Lucas, se o Espírito sair, a soberba, o orgulho, a inveja toma conta de nós. E aí a gente se torna capaz de fazer coisas que a gente condenava antes. Não, de tal fez isso, a conta, né? Isso é até xinga a pessoa, uma palavra de ofensa, né? Mas se o Espírito se retirar de nós, nós fazemos igual
ou pior? Porque faz parte da natureza humana. Tá? Então o diabo às vezes usa isso para extrair o pior de nós. Não é assim? Às vezes vem alguém, né? Vamos ver se eu vou extrair o pior dela hoje. Às vezes aquela pessoa nem é ela, é um demônio que está usando ela. É o Satanás, né? Um demônio que está usando a pessoa, para a pessoa ir lá e ó, pisar no teu carro até você ter uma reação diferente do que você costuma ter. Por quê? Porque você continua sendo ser humano. Você não deixou de ser ser humano, está em você ainda. Você ainda não foi transformado plenamente, não se encontrou com Jesus, ainda não foi arrebatado. Quando a gente não foi arrebatado, nós estamos lutando contra a nossa natureza, amém, irmãos? E quando você não for arrebatado, você vai estar lutando contra a sua natureza. E se você alimentar, né, o teu homem interior, você vai ser forte o suficiente para resistir. Mas se você não alimenta o seu homem interior, se você não se alimenta espiritualmente, aí você fica fraco. Você se torna um alvo fácil dos ataques do inimigo. Ele vem aqui, ó, raízes do pecado, ó. Em 1 Tessalonicenses, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. Certo? Ele diz aí que o homem foi criado do material para o imaterial, sim ou não? Primeiro Deus criou o material, ele fez um boneco de barro primeiro, depois ele soprou o fôlego divino. Então ele começou do material para o imaterial. Agora a redenção, a nossa redenção ocorre ao contrário. Ela ocorre do imaterial para o material, não é assim? Começa a obra onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Foi o que Jesus falou para os fariseus. Quando ele estava lá falando do reino de Deus, ele falou assim, mas quando vai vir esses dias? O que é que Jesus responde? Isto não vem com visão aparente, porque o reino de Deus já está entre vós, ou no meio de vós. Ou seja, já está acontecendo, Jesus falou. Não vem com visão aparente, por quê? Porque eu começo de dentro para fora. A pessoa aceita Jesus, tem gente que é uma transformação avassaladora, surpreendente. E tem pessoa que não, passa uns meses, né? Ela está ali ainda meio, né? Meio lá, meio cá, passa um ano. Aí você pensa, esse irmão aí, esse aí não é muito crente não. Aí daqui a pouco aquela pessoa devagarzinho mesmo, gradativamente ela cresce espiritualmente, amadurece e muda. E tem pessoa que muda mais rápido, é transformado mais rápido, parece que ele se sujeita mais rápido à vontade de Deus. Então cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Então a redenção acontece onde? De dentro para fora. Da mesma forma é a santificação, ela começa no interior e culmina no nosso exterior, sim ou não? Começa onde? No interior. Começa no interior. E aí no 13 ele fala assim, vencendo o pecado. Então se a gente entende que os pecados são espírito, alma e corpo, a gente entende que existem raízes do pecado que estão onde? Enraizado na nossa natureza, porque a nossa natureza envolve espírito, alma e corpo. Tá bom, gente? A gente tem que fazer o quê? Vencer o pecado. É o 2.3, vencer o pecado. Aí Paulo fala de duas leis, a lei do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Se você pegar Romanos capítulo 7, lá no final do capítulo, Paulo fala da briga, né? O segundo homem interior tem o prazer na lei de Deus. Ele fala, mas veja nos meus membros, ó, no meu corpo. Outra lei que guerreia contra a lei do meu homem interior. Aí mais embaixo ele vai dizer, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Que ele faz a pergunta, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Paulo entende que ele não consegue vencer. Irmão, se Paulo precisa do Espírito, e nós? Se Paulo reconhece que ele precisa estar buscando a Deus, se relacionando com Deus, estar em contato com Deus constante para vencer, e nós, irmão? Também. Nós também, porque a gente olha para o Paulo transformado, mas olha o Paulo sem transformação lá, o Saulo. Olha o que ele fez na vida dos cristãos lá. Perseguição, prisão, não é isso? Acusação, difamação, calúnia, morte, participou da morte lá do Estevão, não é isso? Então Paulo declara que precisava. Vamos abrir aí, Romanos capítulo 8. Abre aí comigo, Romanos, deixa eu abrir aqui no celular. Vou colocar na versão mais comum aqui. Acredito que a maioria ainda anda com Almeida, né, pastor? Almeida ainda, né? A maioria do pessoal ainda anda com Almeida corrigida ainda. A maioria, né? A maioria anda com Almeida revista corrigida. Então, Romanos 8. Eu vou ler aqui alguns versículos. Vamos ler alguns versículos. Um diante. Irmãos, olha esse texto.
Se você voltar ao 7, é o texto que eu falei. Tá? É o texto que eu falei para os irmãos aqui. Ó. Lá no 7, no 24 e 25, ele fala assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, separei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele começa o capítulo 8, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o tópico 2, ó. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo diz que há duas leis. Nós vivíamos na lei do pecado e da morte, agora estamos vivendo debaixo da lei do Espírito de vida. Glória a Deus. A lei do pecado e da morte é a lei do Antigo Testamento, escrito nas tábuas de pedra, cuja sentença quando pecasse era o quê? Dependendo do pecado era o quê? Apedrejamento. A lei do Espírito de vida está falando da graça, certo? Essa lei que agora é a graça está relacionada ao Espírito, não está relacionado a leis escritas em tábuas de pedra, mas está relacionado às leis escritas na tábua do coração. Aqui Paulo está fazendo a diferenciação. Olha o 3, ó. Porquanto que é impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para a justiça da lei se cumprir em nós, Jesus teve que vir e cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu para que a lei se cumprisse em nós, porque nós não conseguimos cumprir a lei. É o que Paulo está dizendo aqui. A nossa carne está enferma, a nossa natureza caída, a gente não consegue obedecer sem a ajuda do Espírito. Jesus veio, morreu, ressuscitou e enviou o quê? O Espírito. Para quê? Para eu falar em língua, pastor? Não. Para você resistir, para você vencer. O Espírito veio para você dizer não ao pecado, para você resistir ao pecado, para você vencer a sua carne. Certo? Porque a gente tem essa coisa na nossa mente que é só para ter dons e talentos e capacidades para ser usado. Não é, irmãos. A função principal é te dar poder sobre o pecado. Porque a cruz te livrou da condenação, mas o Espírito te livra do poder do pecado. Você precisa entender isso. Jesus morreu, condenação cancelada para mim e para você. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Agora, tem que ter o Espírito para vencer o pecado, é o que Paulo está dizendo aqui. Estão entendendo, irmãos? Amém. O Espírito é para você vencer. Não é só para a gente chorar, se alegrar, não. É para você vencer. Ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, mas os que são do Espírito se inclinam para o Espírito. Ou seja, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é. Irmãos, está lendo comigo? Olha aí, não é sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Paulo está dizendo que a nossa carne, nosso corpo, a nossa carne não é sujeita à lei de Deus e não vai ser. Paulo está dizendo. Ela não se sujeita mesmo, ela é rebelde. E nem verdade pode ser, porque se pudesse, Jesus não precisava vir. Estão entendendo? Se pudesse, Jesus não precisava vir. Então Jesus veio para quê? Para nos vivificar, para nos dar vida ao nosso espírito. Para a gente vencer, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí o 9. Olha só o 9, mais importante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós, é o que Paulo diz. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele, ou não pertence a ele. Entenderam até aí, gente? Amém. Deu para entender legal aí essa parte? Amém. Vamos seguir? Está todo mundo em silêncio? Será que é só eu estou entendendo? Será que está muito claro? Ou está muito confuso? Tudo bem, gente? Até aqui? Temos aí o Romanos 8, acho que deu para entender um pouquinho, tá? Falando aí sobre vencer o pecado. Como é que eu venço o pecado? Comunhão com Deus, é por meio do Espírito. Não adianta achar que vai vencer, né? Achando que sou super crente. Não é. Irmão, se a gente não se humilhar, a gente perde mesmo. Se a gente não se humilhar, a gente perde mesmo. Nós perdemos a batalha contra a nossa carne. De vez em quando a gente perde alguma batalha, perde ou não perde? Quem não perde é a guerra. Está em pé, cuide-se para que não caia. Isso aí, quem está em pé, cuida para não cair. Foi o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, usando o exemplo de Israel. Ele usa o exemplo de Israel e fala assim, em outras palavras, não fica olhando para Israel e apontando dele para Israel, não. É isso que Paulo está dizendo, não fica condenando Israel, não. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Paulo está dizendo, olha para você, examine você. Israel é só exemplo, não fica apontando para ele, não. Olha para você não cair também. É o que Paulo está dizendo.
Olhe para que não caia, certo, gente? Vamos seguir aqui para o tópico 3. Eu baguncei meu slide aqui, deixa eu achar aqui. Tópico 3, vamos lá? Regeneração e adoração. Regeneração e adoração. Antes de eu passar para a regeneração e adoração, eu só queria falar aqui da santificação, rapidinho. Né? Lembrando aqui da santificação, que ela internamente foi um ato realizado por Deus, por meio de Cristo. Né? Foi um ato realizado por Deus, por meio de Cristo, internamente, purificação do coração. Mas externamente, a santificação passa pela nossa consagração voluntária a Deus. Certo? O que Deus fez lá, que Jesus morreu na cruz, Hebreus 10 vai dizer que o sacrifício dele é de uma vez por todas, né? Que ele aperfeiçoou, está dizendo que ele aperfeiçoou, não está dizendo que ele vai aperfeiçoar. Diz que o sacrifício dele aperfeiçoou todos que estão sendo santificados, dia após dia. Então foi um ato, internamente foi um ato, mas externamente, consagração. Externamente eu tenho que participar do processo, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me separar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, certo? Isso é característica de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele vai querer Deus, amém? Ele vai querer buscar Deus, vai querer conhecer mais a Deus, ele vai querer aprender mais da palavra. Ele vai ter desejo. Tem que ter desejo de crescer. O tópico 3 vai entrar na regeneração e adoração. Primeiro ponto que ele fala, novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa com a experiência espiritual do novo nascimento, passado, irmãos. A regeneração é uma experiência passada para nós. Todos aqui aceitaram Jesus, amém? Se entregaram a Cristo? Então a regeneração é uma experiência passada. Você nasceu de novo, você já nasceu. E agora, pastor, eu estou onde? Você está no meio da caminhada. Você está no processo da santificação. Você nasceu de novo e agora você está no meio da caminhada, que é o processo da santificação, até alcançar a glorificação. O aspecto passado da salvação é o novo nascimento. O aspecto presente é a santificação. O aspecto futuro é a glorificação, a transformação do nosso corpo. São 3 aspectos: passado, presente e futuro. Nós estamos no meio. Fala comigo, eu estou no meio. Está no meio do processo, está no processo de santificação. Por isso que Paulo fala para santificar não só o corpo, mas o espírito e a alma também. Santificar-se como um todo. Tá? E aí ele fala do novo nascimento. Isso é incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem ter experimentado o sobrenatural processo de regeneração. Quem quer mostrar uma aparência de... Quer ver a pessoa que quer ser santo demais? Santo demais. Fala comigo não. Dá para resolver não. Ela anda assim, da roupa até cobriu tudo, mas a língua, 3 quilômetros. Cobre tudo, mas a língua vai lá na rua. Ela anda assim, né, pastor? A gente tem e conhece muita gente, né, pastor? Muita gente lá. Fica lá, cara, chega assim, fica, você olha assim, parece que o cara é o supra-sumo da santidade. Aí depois vem à tona. É assim, também não se esconde muito tempo não. Depois vem à tona que a pessoa não é nada daquilo que ela queria transmitir, queria passar para as pessoas. Então, a gente tem que ser quem a gente é. Bem? Seja quem você é, não queira passar uma imagem de coisa além do que você é, seja quem você é. Porque Deus escolheu você, sendo você quem você é. E Deus faz a obra, Deus transforma, Ele que opera o novo nascimento em nós. Com o espírito altivo, insistem a verdade, resistem à verdade e negam a inerrância e infalibilidade da Bíblia, considerando a mensagem da Bíblia ultrapassada. Tem gente assim, não tem uma coisa nova agora. Eu estou aqui com uma coisa nova, uma coisa nova que surgiu, uma revelação nova, irmãos. A revelação está na nossa mão. A revelação aqui. A revelação é a Bíblia. Nós não precisamos de uma nova revelação. A revelação já está na nossa mão. É a Bíblia. Esse aqui é o nosso padrão, né? A nossa vara de medir, o cano, né? Está na nossa mão. O padrão de medida é a Bíblia. O padrão de pesagem é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela que mede, ela que pesa. Aí ele fala sobre nascer de novo. E aí ele fala sobre espírito e verdade, né? Ele fala de adoração também. Nascer de novo e adorar. Adorar tem que ser em espírito e em verdade. Ninguém adora só porque abriu a boca e cantou. Porque cantar não é adorar, a gente aprendeu isso aqui. Cantar é só cantar. Adorar é outra coisa. Tem pessoa que canta muito bem, mas não está adorando. Certo? E tem pessoa que canta muito mal, está com a rachada, mas está adorando.
É diferente a adoração, porque a adoração não envolve só cantar, envolve a nossa vida inteira. A gente usa sempre a palavra, a questão do cantar, como uma ilustração, para a gente poder fazer a aplicação da palavra. Mas a adoração é a nossa vida tem que adorar, não só a nossa boca. A nossa vida precisa adorar a Deus. Por isso que o novo nascimento está diretamente ligado à adoração. E a adorar em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operado no nosso interior é fundamental para uma vida correta de adoração. Irmãos, por que a adoração é espírito e verdade? Porque tem que ser no âmbito do espírito para ser adoração. Tem que ser no âmbito do espírito, certo? E em verdade porque tem que ser vida, certo? Tem que ser vida real. Não pode ser uma adoração de aparência. De aparência não é adoração. Tem que ser vida real, vivida. A verdade aqui, a gente fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele estava se colocando como a verdade personificada, o aletheia, a verdade personificada. Era um Deus, o aletheia era um Deus grego. Quando ele fala aletheia, é a verdade personificada, é o que ele está dizendo. Então, adorar espírito e verdade é ter uma vida que está de acordo com aquilo que você diz que crê. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? A nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Não, eu creio em Jesus e a nossa vida está de acordo com o que a gente diz que crê. Adorar espírito e verdade, é isso. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado, visível, apontando o Monte Gerizim como lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Ou seja, não importa o lugar. Se você nasceu de novo, aonde você estiver, lá naquele lugar tem um rio de água viva fluindo lá. Porque você está lá. E Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios que correm para onde? Para a vida eterna, rios de água viva. Ou seja, onde você estiver, Jesus está representado lá. Não importa o lugar. Estou no templo, Jesus está lá. Estou em casa, Jesus está lá. Estou na rua, Jesus está lá. Estou no trabalho, Jesus está lá. Aleluia. Estou no encontro social com os amigos, Jesus está lá. Aonde eu estou representando Jesus. Adoração, espírito e verdade não é cantar. É a nossa vida, como nós conduzimos a nossa vida, como nós nos relacionamos com as pessoas. E em terceiro lugar, um espírito quebrantado. Porque Salmo 51:17 vai dizer que é um espírito contrito e quebrantado, tu não rejeitarás, ó Deus, o salmista diz. Deus não rejeita um espírito contrito e quebrantado. O autor fala que o pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir autêntico cristianismo bíblico. Gente, eu fico vendo na rede social, a pessoa pegar tudo quanto é movimento estranho, bota lá, pentecostal, isso aí. É que pentecostal, isso aí, não sabe nada de pentecostal, ele não conhece a história do movimento pentecostal. Não sabe da seriedade do movimento pentecostal, quantas almas foram alcançadas pelo movimento pentecostal. O que virou depois, irmão, é outra coisa. O que vem surgindo nas ramificações é outra coisa. A gente tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Verdade. Você sabe da bagunça está lá, você não vai, não participa. Então não é uma bagunça. Não vou fazer o que lá, não vou. Certo? Mas tudo que pega na rede social, bota lá, pentecostal é isso aí, bota lá, não tem nada a ver. Vai estudar o pentecostalismo clássico, vai ver o que é o pentecostalismo. Não tem nada a ver com isso aí, com essa bagunçada que o pessoal faz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então você pegar a história e ler, pesquisar, que você vai ver. Não dá tempo de a gente falar muito aqui, o tempo é curto. Tá? Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Não tem nada a ver com glória humana. Não tem nada a ver com cantar muito. Eu canto, tem nada a ver, irmãos, com cantar muito. Cantar é muito bom. Se você é um adorador e se aprimora para fazer com excelência, glória a Deus. Você vai unir o útil ao agradável. Cantar bem com adoração. Fica ótimo. Agora, nós irmãos, sabemos que só cantar bem não tem nada a ver com adorar. A gente sabe disso. Tem pessoa que canta muitíssimo bem, mas está cantando só, às vezes, para aparecer, né? Para arrumar mais convite, é assim? Né? Para se apresentar, para receber a glória dos homens, não é verdade? Adorar a Deus não tem nada a ver com cantar. Adorar a Deus tem a ver com o nosso estilo de vida,
como nós levamos a nossa vida. Vamos lá? A conclusão diz assim: âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Irmãos, quando a gente começa a vir para a igreja, arrastado, tudo arrastado, a gente tem que parar e começar a buscar mais um pouco. Porque pode ter certeza, é falta de orar, é falta de buscar um pouquinho a Deus. É só isso. Não, eu estou com um problema, pastor, eu estou desanimado. Tá, não, você não está desanimado, é porque você não está orando. Se você não orar e não buscar, você vai ficar mesmo, você não tem vontade de orar a Deus, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de louvar a Deus, não tem vontade de fazer nada disso. Tem vontade de fazer outras coisas. Só dá vontade de estar na igreja, de participar. Só dá vontade se você estiver vivo espiritualmente. Se você estiver apagado espiritualmente, você não tem vontade disso não. Você tem vontade de ir nos shoppings. Nada contra o shopping, tá, irmão? Nada contra o shopping. Eu estou dizendo que, dando um exemplo aqui, a gente tem vontade de fazer outras coisas. Quero ir passear, quero curtir a vida. Eu não quero saber de... a nossa vida tem que ser equilibrada, né? Você tem que ter um tempinho de entretenimento, de descanso, de lazer. Mas a gente tem que ter tempo para buscar a Deus também. Eu não estou falando só da igreja, estou falando de nós. Oração. Buscar a Deus. Que é a área que nós mais temos falhado hoje, eu acredito que é a área de oração, de vida devocional. Essa é a área da nossa batalha principal, é a vida devocional. Essa é a grande batalha. Amém? Vou passar aqui para o pastor vai te 2 minutos. Passei 2 minutos. Vamos orar. Tem café, pastor? Tem café. Tem um café, né? Vamos orar aqui. E vai ter um cafezinho ali. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de aprender a tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. E cada um dos teus filhos, cada um de nós que ouviu o ensinamento, consiga pôr em prática para glorificar o teu nome nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode concordar com amém? Vamos lá.